Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 30 de 2021. Eu, João Boreço, André Reis e André Zola, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema egoísmo, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, item 5, diferentes ordens de espíritos, perguntas da 96 a 99. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 2, intitulada Modos de Fazer. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Valdo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5º, Comunicações e Artes à luz do Espiritismo, item Comunicação, mídia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje foi extraído do site da Federação Espírita do Estado do Paraná, o site Momento Espírita, e tem como título Egoísmo. O egoísmo é a fonte da maioria absoluta dos males que assolam a humanidade. A exagerada preocupação com os próprios interesses faz com que qualquer coisa que os contrarie tome desmedida importância. Essa forma equivocada e rasteira de perceber a vida a todos prejudica. Primeiro, tira a paz do próprio egoísta, que se angustia
em suas tentativas de submeter o mundo aos seus interesses. Segundo, causa danos à sociedade que não pode ser harmônica enquanto seus integrantes se digladiam. Já a solidariedade e a preocupação com o bem-estar coletivo disseminam a felicidade. Tome-se como exemplo a questão da segurança. Os habitantes das grandes cidades vivem em estado de alerta, com medo de serem molestados. Quem pode, contrata serviço de vigilância para a sua residência. A preocupação constante com os filhos e os parentes em geral. Teme-se um assalto, um sequestro relâmpago, um golpe de qualquer ordem. Tal situação é típica de uma sociedade egoísta. Se a preocupação com os próprios interesses fosse menor, poderiam ser encontradas formas de resolver o problema. Mas para isso, o objetivo das criaturas não poderia ser fazer crescer a qualquer custo o próprio patrimônio. É bom e natural que os homens se preocupem em conquistar bens que lhes garantam uma vida digna e fomentem o progresso. Mas quando a busca das coisas materiais é exacerbada, ela causa grandes problemas. Numa sociedade em que a grande maioria está preocupada com o bem-estar coletivo, as disparidades crescem. É impossível que todos conquistem exatamente o mesmo nível de conforto. Os homens são diferentes em talentos e habilidades. Mas é necessário assegurar condições para que todos conquistem o mínimo indispensável a viver dignamente. Quando o homem consegue ver o próximo como um semelhante, torna-se solidário. A dor do outro dói tanto quanto a sua. A miséria e o desemprego na casa do vizinho são tão trágicos como se fossem na sua residência. Imagine como seria viver em sociedade segura, sair tranquilo na rua, mesmo à noite. Mandar seus filhos para a escola, certo de que ninguém os molestaria. Está nas mãos de todos adotar as providências iniciais para uma reforma social. Essa reforma principia pela modificação do próprio comportamento. A reforma íntima é uma dura batalha. É mais fácil vencer os outros do que a si mesmo. Mas não há equívocos no universo, que é regido pela sabedoria divina. Cada qual vive no meio que lhe é mais adequado. Se você deseja viver em paz, comece a burilar o seu interior. Preste atenção em todas as suas atitudes que revelam egoísmo. Esse egoísmo pode ser pessoal, familiar ou de classe. Analise o que você deseja para você, para a sua família ou para a sua classe profissional. Há como estender tais vantagens para os outros? O custo de suas regalias não é excessivamente alto para os semelhantes? Certamente vale a pena moderar um pouco os próprios anseios em prol de uma vida harmoniosa. De nada adianta enriquecer causando um empobrecimento alheio. Não é possível viver em paz em meio à miséria e à dor dos semelhantes. A genuína felicidade surge quando se aprende a compartilhar. Quem experimenta a aventura da solidariedade jamais volta atrás. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar,
frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1º dos Espíritos, no item número 5, Diferentes Ordens de Espíritos. E a pergunta 96 é a seguinte: os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia, André? E os espíritos reveladores da codificação respondem: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Nós sabemos que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes de conhecimento. Então tivemos todos a mesma origem e teremos sim o mesmo final. Só que da origem ao nosso final, que é nos tornarmos espíritos puros, cabe a nós o esforço de ir mais célere ou mais devagar, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções. Então, estamos sim em diferentes ordens, em diferentes patamares de desenvolvimento do senso moral, de intelectual. Nós estamos mesmo dentro do nosso planeta Terra. É como se estivéssemos numa grande sala escolar e nós sabemos que todos os alunos que estão ali não estão no mesmo nível de entendimento, de conhecimento, de preparo, de aptidão. Cada um tem uma aptidão para uma vertente, Cada um entende um tanto. Não são todos que tiram 10 em todas as matérias. Alguns têm facilidade em português, dificuldade em matemática, e assim sucessivamente. Há essa variedade, E essa variedade é que torna bonito também nosso entrosamento, nosso entrelaçamento, a vida em sociedade. Essa variedade também nós encontramos na natureza. Imagina se a natureza fosse só verde, se as flores fossem de uma única cor. A beleza está nessa variedade. Então, cada um de nós está num patamar evolutivo próprio, que nós alcançamos, que nós desenvolvemos para nós mesmos. Por isso estamos, sim, de acordo com as nossas escolhas, em diferentes graus de perfeição. Nós estamos todos aqui no planeta Terra como na qualidade de espíritos imperfeitos. Tem uns mais imperfeitos do que outros? Tem. Tem uns menos imperfeitos do que outros? Tem. E dentre esse mais e esse menos, uma infinidade de classificações, se nós fôssemos classificar. Não tem como você colocar todas as classificações indivíduo a indivíduo, individualidade a individualidade. Iríamos ao infinito nessa variação.
Por isso, então, colocamos num grupo, mas nesse grupo há uma grande diferença, né? Nós entendemos assim. Mesmo todos nós no planeta, por exemplo, o nosso companheiro Bezerra de Menezes, ao desencarnar, tinha a opção de ir a algum outro planeta, mas não quis. Preferiu ficar para auxiliar aqueles que ainda estão atrasados em relação a ele. O André Reis, quando desencarnar, vai ter a opção, talvez, de continuar nesse planeta, né? E olhe lá. Mas não habitávamos o mesmo planeta? Sim. Só que o nosso companheiro Bezerra, ele já desenvolveu-se, já usou o seu período de reencarnações sucessivas, escolhendo melhor os caminhos, enquanto muitos outros não escolheram tão bem. Então, sim, o grau de diferenças, né, de perfeição existem pelas nossas próprias execuções, pelas nossas obras. Então, a cada um segundo as suas obras, de acordo com o nosso esforço, com a nossa luta, nossa perseverança no bem, em conquistarmos e superarmos as nossas imperfeições, nós vamos nos elevando, nós vamos alçando um degrau acima do que nos encontramos nesse momento. Então, existem diferentes ordens. Se fôssemos reparar microscopicamente, essas ordens vão ao infinito e elas são por meritocracia. Cada um de nós tem a mesma chance, a mesma oportunidade de se desenvolver e cabe a nós o esforço de realizar essa obra em nós mesmos. Né, André? E esse crescimento aí na hierarquia espiritual, ele nunca é por imposição ou dádiva, né? Mas ele é por conquista, né? A gente Sim, conquista isso, né? E não há também privilégios. não há privilégios, não tem Não. favorecimento nenhum, é por justiça. Nós temos todos as mesmas condições. A questão é isso. Uns entendem muitas vezes que a condição que me impuseram é uma condição de punição. Não, estão me punindo. Não, eu fui prejudicado e passo a minha vida encarnada reclamando, criticando, enquanto o outro vale. Bom, é isso que eu tenho para o momento? As leis divinas entendem que isso é o melhor que eu posso ter para me desenvolver? Então vou aprender algo com isso. Eu tenho que aprender algo com isso e tenho que melhorar a cada dia dentro dessa situação. São as nossas escolhas. Então não há nenhuma situação que foge das leis divinas. As leis são perfeitas. Por isso as nossas vidas estão perfeitas. Nós recebemos aquilo que nós construímos para nós, aquilo que nós ofertamos para nós mesmos. As condições não é a lei que nos dá, somos nós que criamos. Se as condições não estão favoráveis, precisamos mudar de prumo, mudar de roteiro, né? E nós colhemos o que nós plantamos, né? Não tenha dúvida, todos os dias, a todos os momentos, né? O que eu estou pensando, o que eu estou falando, eu estou pensando e falando, eu estou só pensando, eu estou construindo, eu estou agindo. Todas essas situações são levadas em conta, são escolhas que nós temos. Eu vou ou não vou, eu comento ou não comento, eu falo ou não falo, eu grito ou não grito. A cada minuto nós estamos tendo uma escolha. Quanto melhor a reflexão para escolher e melhor a assertiva dessa escolha, mais à frente eu vou seguindo. Se eu começo a patinar nessas escolhas e cometer enganos, eu vou ficando para trás. Como disse André Luiz lá no Conduta Espírita, né? Quem se demora à margem sofre atraso em caminho. Vou ficando parado enquanto a banda toca e segue seu roteiro. Bom, obrigado, André. Pergunta 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos, Zola? E o Espírito Verdade responde: é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões
à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira ordem estão os que ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Amigo telespectador e amigo ouvinte, o André, que nos precedeu, fez várias considerações que vão ao encontro do que aqui está escrito pelo Espírito Verdade. O que precisamos e podemos fazer é nos localizar no tempo e no espaço. Onde eu estou? Qual é a minha posição? Qual é o meu local? Diante do que está proposto dessas 3 grandes escalas, elas se fundamentam num princípio que nós conversamos no editorial. Qual foi o princípio que nós conversamos no editorial que assola a humanidade? O egoísmo. E o egoísmo traz o orgulho. O egoísmo e o orgulho traz a imperfeição. Nós somos espíritos imperfeitos. Precisamos assumir isto de fato. Somos perfectíveis a caminho do progresso, mas ainda há, dentro de cada um de nós, guardadas as devidas proporções, muito orgulho, muito egoísmo. E a capacidade de se conhecer, de fazer a autocrítica, é o primeiro caminho para delinear os processos reparadores e as corrigendas individuais. A partir disto, conseguimos melhorar. Se quisermos sair da imperfeição para aqueles que desejam o bem, o caminho é este. É muito comum na atualidade, se tem livros escritos, né, que nós estamos numa transição planetária, tá? E que estamos a caminho do mundo de regeneração, que em tese, esses espíritos que desejam o bem, mas ainda há a percepção do mal. Espírito encarnado é refém do tempo. Nós somos refém de medir o tempo. E na nossa percepção, olhando o orbe na atualidade, olhando todos os espíritos muito como somos, eu diria que essa transição planetária vai a milênios. Por quê? Como corrigir intimamente cada um do seu orgulho e do seu egoísmo? Porém, nós temos um alento maravilhoso, que é o Evangelho. E a afirmativa de Jesus: Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Não, e Zola, e não tem comparação, né? Porque a gente vê que nunca 2 espíritos são totalmente iguais no que concerne a evolução, né? Sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm uma perfeita sintonia espiritual. E aqueles que nós consideramos espíritos perfeitos, a gente considera em relação a nós, né? Não em relação a Deus. O que acontece, João, que quando nós caminhamos para essa questão de entender a perfeição, eu percebo que quem está na base da montanha tem muita dificuldade para entender o cume da montanha. Quem está no cume, no alto da montanha, consegue entender a base. Então, tudo que nós fazemos da base é interpretar, é imaginar, é achar, é supor. Por que nós fazemos isso? Em razão da nossa distância desses espíritos.
Uma coisa é clara que está colocada no Livro dos Espíritos, na pergunta 97. São espíritos puros. Né? E como espíritos puros, a forma de enxergar, de perceber, de sentir, de analisar é muito diferente. Né? É importante colocar algo apenas para provocar. Sabe o que é provocar? É provocar a gente a pensar. Primeira questão, espírito puro não perdoa. Sabe por quê? Porque ele não se incomoda, ele não se dói, ele não se chateia. Né? Ele não fica com aquelas coisinhas, com aquelas quimeras que nós somos sensíveis. É por isso que Jesus vai dizer que eu preciso perdoar 70 vezes 7. Sabe por que eu preciso perdoar? Porque eu me incomodo, eu me chateio, eu sou egoísta, eu sou melindroso, e aquilo, então assim, eu preciso perdoar. Na verdade, quem precisa perdoar, que somos todos nós que precisamos perdoar uns aos outros, é porque nós estamos no caminho ainda do egoísmo, do orgulho, da imperfeição. Então, só tem um jeito de sair disso, começar a perdoar, entender, compreender. É aquele detalhe, né? Eita, caminho longo, mas estamos no caminho. Com certeza. Voltaremos ao nosso programa após um breve intervalo. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos pela Web Rádio Verdade e Luz e pelo YouTube com o programa Verdade e Luz de hoje. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro Segundo Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, no item número 5, Diferentes Ordens de Espíritos. Agora a pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem? Terão também o poder de fazê-lo, André? Espírito Verdade responde: eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. E eu entendo, então, que todos ainda têm que passar por novas encarnações, ainda têm que desbastar determinadas imperfeições, mas eles já têm esse poder. Será que nós, da terceira ordem, os imperfeitos, temos essa condição? Sim, nós podemos fazer o bem. Mas nós queremos? Como o Zola estava falando na pergunta anterior, será que nós já temos condição de entender que é preciso fazer o bem para chegar a esse cume que ele se reportou? Será que nós já temos essa possibilidade de entendimento? Porque enquanto nós não aceitarmos, não entronizarmos esse entendimento, dificilmente nós vamos sair dessa ordem de imperfeição. Se nós estamos acomodados e aceitando essa situação, para que nós vamos nos esforçar para sair dela? Então, esses espíritos da segunda ordem, eles têm, mas como diz a resposta, eles têm também desenvolvimentos diferentes nas suas aptidões. Então, todos vão desenvolver de uma forma geral, em conjunto, mas cada um a seu tempo. Não é porque estão na mesma ordem, na mesma classe,
né, no mesmo ano da escolaridade, que todos têm o mesmo conhecimento e o mesmo entendimento. Então, um tem aptidão para carpintaria, o outro tem aptidão para arquitetura, o outro tem aptidão para a pintura, o outro para a escultura, e assim sucessivamente. Cada um desenvolve primeiro um determinado caminho, e no futuro vai-se, pela variedade das aptidões, vai se mudando, vai se esforçando para aprender as outras, né? Então, é dessa forma que nós vamos construindo as nossas bases para nos desenvolvermos, tanto intelecto quanto moralmente. Mas nessa posição já, eles podem sim, porque já tem esse desejo, já tem esse entendimento de querer fazer o bem. Podem falhar? Sim, podem falhar, porque eles ainda têm o que provar, né? Mas já têm esse entendimento. Muitos de nós ainda na imperfeição, né? Como o Zola comentou, nós somos muito chatos, nós somos muito melindrosos, nós queremos as coisas do nosso jeito. Por quê? Por causa do orgulho e do egoísmo. Todos que falam diferente de nós, para nós é um cara chato, a gente se afasta, a gente foge do centro espírita porque foi criticado, não faz palestra porque tem dia que a gente não está bem, que a gente erra, que a gente fala alguma coisa que não se enquadrou naquela exposição. E nós não admitimos que nós erramos. Só que nós erramos porque somos espíritos imperfeitos. Não tem como. É isso aí, você tem toda a razão, né? Inclusive, você falou uma coisa aí que é correta, né? Mesmo os espíritos bons, cheios de vontade, ainda muitas vezes eles têm que sofrer determinadas provas. É o passado ainda ligado ao presente, né? E são fardos que eles têm ainda que não foram carregados, mas que serão. E com isso não deve esmorecer. Mas interessante é assim, que alguém que já se encontra na escala dos bons, ele já, vamos dizer assim, que ele já encontra-se no meio do caminho. E isso já constitui uma vantagem para ele. Ele tem vontade de melhorar cada vez mais. Sim, como disse na resposta anterior, né? Nós estamos no sopé da montanha. Estamos lá Sim. embaixo, na base. Esses já estão no meio, né? E quem já está no então meio, já né? podem olhar para baixo e nos enxergar. Justamente. Eles estão vendo, poxa, eu estava lá agora há pouco, né? E sei o que eles estão passando, mas eles não imaginam o que eles precisam fazer e não fazem para estar aqui mais acima. Então eles já têm justamente esse ideário, né? Eu já imagino o que eu preciso fazer, e nós ainda não. Nós ainda queremos os privilégios, né? Nós queremos sempre o carro de ouro, nós queremos uma série de circunstâncias sem merecermos, sem conquistarmos. E tudo, né, na vida do espírito é meritocracia, é conquista, é desenvolvimento, é luta, né? É esforço pessoal e constante. E isso que é difícil para nós. Com certeza, André. Pergunta 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus, Zola? Responde o Espírito Verdade. Não. Uns não fazem bem e nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais riem. Eu li essa resposta aqui, eu lembrei um pouco da nossa condição, né? Aquele detalhe, né? As alternâncias. Se a gente for fazer um gráfico aqui, fica alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Não tem um patamar nesse gráfico, só sobe, desce, sobe, desce. Eu falo que, como o André estava comentando, nós temos dia de anjo, né? Fala, ó céus, a gente tem dia de tristeza, ó céus, ó vida. E a gente tem dia
de estar mais chato do que o chato de galocha que tem na Terra. Então, assim, o que está colocando aqui agora, assim, são essencialmente maus? Tem espírito mau? Tem. E isso é preocupante. Aí eu volto à resposta da questão 97. Aonde nós estamos e aonde nós nos encontramos. Então, quem é mal e se sente prazer nisto e faz isto com alegria, preocupa. Preocupa porque é algo ainda muito forte que está ali causando desconforto a ele e ao seu redor. Agora, tem aquele que é arteiro, né? Gosta de fazer uma arte, gosta de... E não é mal, ele é arteiro, nem tão bem, nem tão mal, nem tanto ao mar, nem tanta chuva, né? O que está descrito aqui é a característica do espírito imperfeito, né? É a característica do egoísta, do orgulhoso. Então, o que acontece? Nem todos são maus. Até porque, como nós estamos nessa categoria de perfeito, precisa ver quantas horas a gente tem de espírito bom e quantas horas a gente tem de espírito mais ou menos, espírito mau. Na medida que as horas de espíritos bons forem melhorando, nós vamos mudando um pouquinho. Mas, em linhas gerais, é uma fotografia do orbe terrestre essa resposta. É a perfeita fotografia. Você só precisa saber em que parte da foto você está. Viu, Osório, você falou uma coisa que me lembrou aqui, e nós realmente temos isso. Muitas vezes, a gente vê algum companheiro da gente assim, que quer começar a trabalhar no bem, que quer fazer coisa boa, a gente dá às vezes, vamos passear, depois você faz isso, não é verdade? Nós temos isso, né? Ou senão é pior ainda. Tá querendo aparecer. Isso. Quer aparecer. Olha lá, tá posando de bonzinho. Justamente. E aquele detalhe, né? O Cristo é fantástico. Estudar o Evangelho é maravilhoso, né? Aspas no que eu vou colocar, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. É isso aí. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Programa Verdade e Luz. Estamos agora no Momento Evangélico. Nós estamos com o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Estamos hoje na lição número 2, Modos de Fazer. Todas as lições desse livro, elas vêm precedida de uma citação. Nessa lição é de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça,
é constrangida a tomar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências. Sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passando fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Bom, Paulo, nessa lição, nos convida a compreendermos que todos fomos criados para vivermos em comunhão com os nossos semelhantes. Nas mais diversas atividades humanas, nós realizamos um trabalho que tem uma inspiração a partir de uma leitura ou mesmo de uma inspiração também. Em nenhum trabalho nós estamos sozinhos para fazê-los. Portanto, em primeiro lugar, nos inspiremos em todos eles pelos ensinamentos de Jesus. Pensemos qual a missão do homem inteligente, do homem superior ou inferior, que deve viver em sociedade, em relação com o semelhante, e sejamos humildes e colaborativos no nosso fazer. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Tenhamos no nosso trabalho, na nossa convivência com os familiares e amigos, ou mesmo na relação fortuita com qualquer semelhante, a certeza de que somos apenas mais um numa ordem universal dirigida por um ser superior, que tão somente deseja que sejamos uníssonos com ele, nas mais simples atividades humanas. Zola, esse relacionamento com os nossos semelhantes, ele passa por amá-los como a nós mesmos? Eu diria que amar é difícil, viu, João? Porque, assim, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. A proposta é amar. Eu acho que amar é muito complicado. Eu acho que nós nos amamos egoisticamente, às vezes até nos prejudicamos, né? Mas o que é importante e está muito na atualidade, eu acho que esse é um assunto que nós precisamos ter em mente na atualidade, acima de tudo, respeitar uns aos outros. Então, nós precisamos, primeiro, respeitar, e muito, uns aos outros. E a partir do respeito, que já é um passo significativo, dar ao outro o direito dele ser como ele é, a partir disso nós vamos, pouco a pouco, gradativamente, avançando nesse caminho. Porque tem hora que nós não nos respeitamos também. Então, eu sinto que é preciso, dentro deste contexto, de estarmos alinhados aos propósitos divinos para todas as criaturas,
é entender que nós somos espíritos imperfeitos, como estudamos no Livro dos Espíritos, e carecemos exigentemente de cada um de nós desenvolvermos o respeito uns pelos outros. A partir disso, depois, lá na frente, nós vamos começar a poder pensar na condição de amar, que esta é complicada, é difícil, até pelo entendimento que a gente tem do significado do amor. Obrigado, Sola. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos utilizando nesse quadro o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, psicografia de Valdo Pereira Franco. No capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Comunicação e Mídia. E Divaldo Franco pergunta para Viana de Carvalho. Nos dias atuais, observamos de maneira tímida, nas novelas brasileiras, a presença da mensagem espírita com conteúdo, muitas vezes, incorreto, mas divulgando a mensagem. Como será no amanhã essa participação? Continuará tímida? Viana de Carvalho responde: vivemos sob a inexorável lei do progresso, e tudo marcha para o equilíbrio e a perfeição. A ciência e a tecnologia, embora não aplicadas exclusivamente para o bem, têm promovido o crescimento do ser humano, elevando-o a pontos culminantes no seu processo de evolução cultural, apesar de ainda não haver alcançado o patamar moral superior. São recursos valiosos para a felicidade humana. Ao lado de outras conquistas que vêm diminuindo as dores e os sofrimentos, proporcionando alegria e discernimento, beleza e paz. Acreditamos que, no futuro, a televisão contribuirá de forma positiva para a sociedade ser feliz, quando aqueles que comandam modificarem sua visão em torno da vida, do ser, nas suas variadas expressões. A televisão em si mesma é neutra. O uso que dela se faz é que a torna educativa ou perniciosa. Assim, portanto, à medida que as criaturas se modifiquem para melhor, sobre o ponto de vista moral, mais amplas possibilidades serão aplicadas para a realização dos objetivos elevados que todos perseguimos. A gente já tem falado, né, em alguns outros programas também, que esse livro ele foi escrito há mais de 20 anos. E nessa época, realmente, nós tínhamos algumas novelas que tratavam do tema o espiritismo de forma tímida. Inclusive, a mais famosa foi a novela A Viagem, que realmente tratou, logicamente, né, tratou de uma forma assim, não vamos dizer, não é bem fantasiosa, mas tratou de uma forma que a gente sabe que não acontece daquele jeito. Lúdica, mas para que as pessoas pudessem entender. Agora, nos dias de hoje, as novelas deixaram de tratar esse tema, mas, em alguns canais ainda, a doutrina espírita tem sido divulgada em séries, como na TV Cultura, até um tempo passou uma série sobre Allan Kardec, documentários, no Canal Brasil passou uma história, uma biografia do Divaldo. Depois nós tivemos filmes, né, sobre o Chico, obras de André Luiz e Divaldo Franco também. Mas agora, voltando para a televisão em si, programação de televisão.
Nós acreditamos que ainda ela não está contribuindo para termos uma sociedade feliz. André, você acha que num futuro próximo isso realmente irá acontecer? Próximo, não acredito, né? Por quê? Pela nossa imperfeição e nós não entendermos como ser felizes. Nós nos achamos felizes quando vemos o irmão ser prejudicado, cair, levar um tombo. Então, nós achamos graças ainda em videocassetadas, onde alguma delas trazem situações que podem ter trazido uma perda imensa no físico da pessoa, pelo tombo que levou, pelo acidente que aconteceu. Então, nós ainda somos muito apegados a que a minha felicidade não está atrelada ao esforço que eu faço na minha vida. Não, a minha felicidade está atrelada a quando o outro não se dá bem, a quando o outro é infeliz. Essa é a nossa imperfeição. Então, nós gostamos de ver o sangue, a morte, os desastres, mas não assistimos nenhum programa que vai falar da natureza, da beleza, né, do esforço que devemos fazer em auxiliar o próximo, em ajudar. Veja as redes sociais, só crítica, só acusação, só imposição. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então, nós ainda vamos demorar um tempo. Eu não acredito que isso se dará logo, não. Né? Não tem como. Por nossa própria imposição da imperfeição. Eu, quando vejo alguém melhor do que eu ao invés de falar, poxa, eu posso chegar a isso. Não, eu fico imaginando como essa criatura chegou a isso. O que ele fez? Será que ele se vendeu? Será que ele fez isso, aquilo? Aí eu começo a maledicência, que eu começo os julgamentos, né? O que será que ele aprontou? Ele fez isso, fez aquilo, fulano, ele anda com ciclano, como é que fez? Por quê? Porque eu não tive a sua determinação, o seu empenho, o seu esforço, a sua luta. Eu não sei nada, é a história da goiabeira do vizinho é melhor do que a minha, mas eu não vejo o esforço que ele faz para essa goiabeira ser melhor do que a minha. Isso aí. Eu só vejo o fruto. Aí fica fácil, né? Mas nós ainda estamos muito apegados a essa situação, os desastres, né? E agora, como falamos, né, o mundo estando interligado, nós ficamos importando, né, as situações, os acidentes naturais, as situações tristes de outros países. Né? Não basta os nossos, nós importamos de outros países, né, acidentes, maremotos, terremotos, não sei o quê, que teve tantas vítimas, morreu tanto. Nós só falamos na morte. Nós estamos passando por uma pandemia. Raramente falamos de quantos estão se curando ou superando a doença. Nós falamos das mortes. Então, nós ainda somos muito apegados à dor, ao sofrimento, mas do próximo, não minha. Para mim, não. Eu não mereço, o outro merece. Então, eu acredito, João, que ainda demora uma boa centena de anos para que isso realmente vire de uma vez, né? Se modifique por completo, por essa nossa imperfeição. Porque demora, como o Zola falou, esse processo de transição de nós sairmos de espíritos imperfeitos da terceira ordem para a segunda, eu também entendo que é coisa de milênio, não é centenas e poucos anos. São milênios que vão passar para a gente poder estar num outro patamar de entendimento e de aceitação do que é a felicidade. Viu, André? E fechando, como eu disse num programa anterior, nós temos uma coisa maravilhosa, chama-se controle remoto. Sim. Estou lá, não estou satisfeito, eu vou mudando de canal. Não encontro nada que me satisfaça, desligo e vou ler um bom livro e ouvir uma boa música. Sim, não tenha dúvida, né? Há muito tempo eu já não ouço, não vejo, né? Não assisto noticiário, porque é muito triste. Agora,
Se ele continua passando, é porque tem muita gente ainda assistindo, porque senão ele já teria saído. É o que eu falo, nós ainda, como população terrena, de encarnados e desencarnados, a maioria ainda se compraz em ver essas dores, esses sofrimentos. Como eu falei, desde que seja no outro, né? Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradeço ao Gilberto, agradeço ao João, agradeço ao André, ao amigo ouvinte, ao amigo telespectador. Convido-os a nos ajudar na divulgação da nossa web rádio Verdade e Luz. E se tem algo que as suas redes sociais podem divulgar com tranquilidade, são mensagens do bem, mensagens para o bem, mensagens de otimismo e mensagens de esperança. Lembre-se muito disto e pondere muito sobre isso. Fazer o bem faz bem primeiro para quem faz. André. Nosso agradecimento a todos os participantes dessa edição do programa. Muito obrigado ao nosso amigo ouvinte pela oportunidade de trabalho, pelo carinho que permite que nós chegamos até você, né, amigo ouvinte? Muito obrigado. Como o Zola falou, dentro das possibilidades, divulgue a nossa web rádio Verdade e Luz. Tenhamos a gratidão, né, a Deus por todas as oportunidades que nós temos, que nos foi oferecidas, que saibamos sermos felizes com aquilo que já possuímos, e possuímos muito. Pensemos nisso. Um grande abraço, até o próximo programa. Eu também quero, de minha parte, agradecer ao André Reis, ao André Zola, ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado, a todos vocês que estiveram conosco até agora, pela web rádio, pelo YouTube. E aproveito a oportunidade e convido a todos para que ouçam toda a programação da web rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. E participe conosco através do WhatsApp DDD 16 920009835. Repetindo, está aí na tela, 920009835. Você pode fazer uma avaliação sobre a nossa programação, você pode dar sugestões e nos ajudar a fazer a programação da web rádio. E quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.